A Caixa Seguridade está chamando a atenção do mercado e se tornando a favorita do setor. Com lucros batendo máximas históricas e novos anúncios de pagamento de dividendos ainda maiores, realmente ela está dando o que falar. E a Petrobras pode estar trazendo também uma bela notícia, afinal de contas ela pretende reduzir os investimentos em 106 bilhões de reais, embora ainda não é oficial, mas isso pode provocar um efeito positivo de aumento de pagamento de dividendos. E temos o Nubank fazendo história novamente, o maior lucro histórico da companhia, acima da expectativa do mercado, inclusive. E vamos ver 17 ações com desconto que podem chegar até 60% na B3, de acordo com as análises do Bank of America, entre elas Equatorial, Vibra Energia e muito mais. Mas a situação não está boa mesmo é para a Raízen, aumentando seu prejuízo para 2,31 bilhões de reais, uma piora de 1.460%. Do lado da Oi, que chegou a decretar falência, agora foi revertida e as ações chegaram a decolar 11% em apenas um dia. Já pensou alcançar aquele tão sonhado objetivo de viver de renda passiva com o seu próprio patrimônio? Pois é, não perde tempo não. Já começou a Black Friday do Ativo Virtual, com uma condição imperdível para quem usar o cupom de desconto. A Black Friday pode ter chegado antecipado no Ativo Virtual, mas quanto antes você aprender a investir certo nas ações e rentabilizar sua carteira ainda mais com dividendos sintéticos, mais rápido você vai alcançar o seu sonho de viver de renda passiva. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com esse assunto importantíssimo a respeito da Caixa Seguridade. Afinal de contas, a empresa trouxe lucros recordes na sua última apresentação de resultados, enquanto o mercado estava temeroso com o setor de seguros. Mas agora, o Itaú BBA acabou de eleger a Caixa Seguridade como a sua favorita do setor. E o banco manteve, inclusive, a recomendação de outperform, que é equivalente a um desempenho acima da média do mercado. Esse é o jargão de mercado para dizer que as ações CX e C3 estão tendo a recomendação de compra por parte do Itaú BBA. E ainda fixou o preço-alvo de R$18 até o final do ano de 2026. E por que tanto amor assim do Itaú pela Caixa Seguridade? Bem, eles estão vendo a seguradora como uma máquina de crescimento. O balanço do terceiro trimestre foi forte. O seguro residencial, inclusive, subindo 28% e a previdência 14%. E o banco, ou seja, o Itaú BBA, está projetando que a Caixa Seguridade vai ter um lucro subindo de 15% em 2025 e mais 8% em 2026. A grande vantagem, é claro, é o balcão da Caixa Econômica, que dá acesso a milhões de clientes. Sem falar que, recentemente, o presidente da República autorizou uma MP para que os bancos pudessem emprestar mais dinheiro. Ao invés de utilizar apenas a poupança, tem outras opções agora. Mas o fato, sem entrar em muitos detalhes, é que a Caixa Econômica tem mais dinheiro, tem mais crédito para emprestar e, por consequência, novos serviços podem surgir justamente por isso e seguros também. E, naturalmente, estou me referindo ao financiamento imobiliário e também de construção. E aí é que está. O Itaú BBA está de olho no que o acionista realmente gosta, ou seja, dos dividendos. E o banco está projetando um dividend yield de 9% para a Caixa Seguridade e citando, inclusive, o payout acima dos 90%, como vimos recentemente, em que a Caixa Seguridade, nesse último anúncio, ela chegou a trazer um payout de mais de 92%. Lembrando que o payout é o percentual do lucro que a empresa distribui em forma de dividendos. Em outras palavras, a Caixa Seguridade está pagando 90% ou mais de tudo que ela coloca no bolso e mandando direto para o bolso do acionista. Mas como nem tudo são flores, precisamos falar dos riscos também. No mesmo relatório do Itaú BBA, ele rebaixou a BB Seguridade. Eles cortaram, inclusive, o preço-alvo de R$ 37 para R$ 35 e mantiveram a recomendação de Market Perform, o que é equivalente a neutro. Ou seja, se você já tem as ações, não faça nada, e se você não tem ainda, também não compre. Na minha visão, aqui é uma tempestade perfeita que o Itaú BBA e o JP Morgan também, que manda vender as ações, está enxergando para a BBSE3, ou seja, as ações da BB Seguridade. Ou seja, quem está prestando atenção aqui pode colher bons frutos por conta de ações descontadas. Não agora, mas no futuro próximo. Afinal, existe o risco do agro, como vimos nos balanços do Banco do Brasil, e também o seguro rural está sofrendo com a inadimplência dos produtores. A Previdência sangrando, ou seja, a BB Seguridade está com resgates líquidos na Previdência, o que se traduz aqui que está saindo mais dinheiro dos fundos do que entrando. Além disso, como já vimos, a taxa Selic alta turbinou o lucro da BB Seguridade. Quando ela cair, esse lucro fácil
ele também vai desaparecer. Na visão do JP Morgan, ele está calculando que cada 1 ponto de corte da Selic tira cerca de 100 milhões de reais do lucro da BB Seguridade. Então, quem quer entender se realmente a BB Seguridade é uma oportunidade ou não é, deixa nos comentários abaixo para eu trazer o Fique Preparado da BB Seguridade, que aliás, já temos aqui os resultados do terceiro trimestre e já dá para fazer o Fique Preparado. E é claro, as empresas mais pedidas acabam tendo prioridade aqui nos vídeos do Ativo Virtual. Mas eu ainda preciso tocar em mais um assunto aqui, que é o fantasma do ano de 2033. Este é o maior risco, inclusive. O contrato de exclusividade da BB Seguridade com o Banco do Brasil acaba neste ano e o mercado já está aplicando um desconto de perpetuidade maior justamente por conta desse elemento. E para que todos entendam, a visão do mercado é que talvez a BB Seguridade não seja mais exatamente esta que conhecemos a partir do ano de 2033. Porém, existe sim uma probabilidade muito alta do Banco do Brasil renovar. Mas esses são pontos adicionais e o foco mesmo é falar da Caixa Seguridade, com o CXSE3 nessa cotação dos R$ 15,49, valoriza muito forte, 20% nos últimos 12 meses. Recentemente, trouxe o Fique Preparado da Caixa Seguridade e quem não viu ou não se lembra, saiba que tem aqui esse vídeo super completo, que é o quadro do Fique Preparado, do Ativo Virtual, que eu trago perspectivas, projeções e preço-teto e muito mais. Um vídeo muito completo de mais de 20 minutos falando apenas sobre a Caixa Seguridade, servindo realmente como um mini curso para quem realmente quer aprender a investir. E nele, inclusive, eu fiz a análise técnica e está acontecendo exatamente o que conversamos lá. É só você assistir o vídeo que você vai ver que realmente o mercado está correspondendo à análise feita. O PL de 10,61 mostra que a Caixa Seguridade está em um bom preço de mercado. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E para não ser um número solto, o benchmark de mercado, muito utilizado nos Estados Unidos, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes. Então a Caixa Seguridade ainda está barata em relação ao seu PL, apesar de termos outras seguradoras mais baratas do que ela, como a própria BB Seguridade. PVP mostra que ela está 245% acima do valor patrimonial, com dividend yield crescente, mas agora de 8,14% mesmo com toda essa valorização. E por que eu digo isso? Porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, horas, se as cotações sobem mais de 20%, é claro que a divisão vai ser um percentual menor, mas para quem comprou 12 meses atrás, o dividend yield é um coste, ou seja, o dividendo no seu custo de aquisição é muito maior do que este aqui. E sim, a Caixa Seguridade tem bons prêmios e dá para fazer dividendos sintéticos com ela até mesmo mensalmente com as ações que já se tem em carteira. E será que está vindo um plot twist para a Petrobras? Bem, vamos entender. Afinal de contas, o mercado financeiro está 100% focado em uma data bem específica da Petrobras, que é o dia 27 de novembro, ou seja, dia em que a companhia vai votar e no dia 28 a anunciar seu novo plano estratégico 2026 a 2030. E o grande medo do mercado é o fantasma que assombra a ação, ou seja, era justamente que essa nova gestão viesse rasgando dinheiro. Ou seja, o temor era realmente um aumento brutal nos investimentos, o famoso CAPEX, em refinarias, M&As, ou seja, fusões e aquisições, ou projetos de energia verde de baixo retorno. E se o CAPEX, ou seja, o investimento, sobe muito, o fluxo de caixa livre, ou seja, o FCL, ele cai violentamente. E adivinha de onde vem o pagamento de dividendos da Petrobras? Exatamente do FCL. A projeção mais baixa de investimentos reflete expectativas de preços mais fracos do petróleo. O plano vigente assume o Brent a $83 por barril, enquanto a administração agora trabalha com uma faixa entre $60 e $65 o barril entre 2026 e 2030. Embora esses são dados não oficiais, a matéria mesmo refere-se como disse a agência. Que agência é essa? A Bloomberg, que aliás ela soltou esse vazamento que é uma bomba. Segundo a agência, que ouviu fontes com conhecimento do plano, a Petrobras estuda reduzir o seu orçamento de investimentos, isso na grandeza de 106 bilhões de dólares, ou seja, um corte de 4,5%. E se você estivesse perguntando, mas Alex, por que a Petrobras cortaria esses investimentos se a produção está batendo recorde? Bem, eu diria primeiro que você certamente assistiu ao Fique Preparado da Petrobras, que eu trouxe recentemente aqui no Ativo Virtual, e que ao prestar atenção nele, você entendeu realmente como a empresa ganhou dinheiro nesse último trimestre. E na minha visão, isso é um sinal espetacular de disciplina financeira. Ou seja, a diretoria está dizendo, eu não vou gastar um dinheiro que eu não sei se vai entrar, vou então colocar o pé no chão. E se você tem a dúvida do que o CAPEX menor pode significar para você como investidor da Petrobras, bem, ele significa que vai sobrar dinheiro sim no caixa da companhia, ou seja, abastecendo o FCL, lembrando novamente que é o fluxo de caixa livre. E se o FCL é maior, os 45% de dividendos, que inclusive o CFO, o senhor Fernando Melgarejo, já garantiu para o mercado que não vai mudar, eles vão ser calculados em cima do
do bolo maior. Lembrando que a fórmula da Petrobras para pagamento de dividendos é de 45% do fluxo de caixa livre. Qual o risco aqui? Bem, como eu expliquei, isso é um vazamento da Bloomberg e não é um fato oficial. Mas se for confirmado nos dias 27 e 28, como eu expliquei, o plano estratégico da companhia 2026 a 2030 é uma prova de que o medo de gastos descontrolados era realmente exagerado. O mercado temia um capex entre 120 e 130 bilhões de dólares e agora está vendo esse número 106 bilhões. Isso acaba sendo uma música para o ouvido dos acionistas. E é claro, se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado, é só deixar nos comentários abaixo. A Petrobras atualmente no PET-R4, ou seja, as ações preferenciais da companhia, aqui cotadas a R$ 32,70, valorizam 1,5% nos últimos 12 meses. O PL incrivelmente descontado, apenas 5,43, e o PVP no preço justo, ou seja, uma vez, traz um dividend yield de 15,72%. Uma das melhores empresas, inclusive, para fazer dividendos sintéticos. Agora vamos falar do Nubank, com o roxo 34. Sim, é a BDR, caso você queira investir na Bolsa de Valores diretamente aqui no Nubank. Afinal, o roxinho soltou o seu balanço do terceiro trimestre no final da semana passada, e o número realmente foi impressionante. O lucro líquido do banco foi de 783 milhões de dólares. Isso dá mais de 4,1 bilhões de reais, que é o maior lucro da história da empresa. E o mercado, claro, reagiu muito bem. As ações que são listadas lá fora, na Bolsa de Valores de Nova York, subiram 2% na manhã seguinte, ou seja, na última sexta-feira. O resultado vem bem acima do que os analistas estavam esperando. E aqui tem dois lados, um que realmente foi excelente e o outro que é no mínimo curioso. O lado excelente, como disse a XP Investimentos, foi o custo de crédito, ou seja, o dinheiro gasto com calotes, que veio 10% mais baixo do que eles estavam esperando. Isso significa que o Nubank está conseguindo crescer sua carteira de empréstimos sem prestar mal, que é sempre o equilíbrio da balança de qualquer banco, emprestar para bons pagadores. E como o calote foi menor, o banco pôde diminuir suas provisões. Nesse caso, provisões entenda como os PDDs, que são as provisões para devedores duvidosos, ou seja, aqueles que vão dar calote no banco. Além disso, a operação no México está simplesmente voando. O último que eu trouxe aqui, falando exatamente do Nubank lá no México, eu comentei exatamente sobre isso e realmente confirmou. Inclusive melhorando o ALM, que é o Asset Liability Management, ou gestão de ativos e passivos. É o jargão para dizer que o banco está sendo eficiente em como ele capta e empresta dinheiro lá fora. Mas agora vamos ao pulo do gato. Se o lucro explodiu, por que a receita financeira, ou seja, o total do dinheiro que entrou, veio 2% mais baixo do que o esperado? E a resposta aqui é o custo financeiro, o famoso funding do mercado. O Nubank está pagando mais caro para você, cliente, deixar seu dinheiro lá, como nas famosas caixinhas, que rendem mais. E ele está sendo mais agressivo para justamente aumentar a sua principalidade, ou seja, é trazer mesmo o cliente para dentro do banco. E esses clientes potencialmente levarem seus principais recebimentos para lá e as movimentações principais, como por exemplo o recebimento de salários. Então, na minha visão, o Nubank está fazendo uma aposta clara. Ele paga mais caro agora, que inclusive está machucando a receita dele, para garantir que você não vai embora do banco. E ele está trocando receita de curto prazo por fidelidade de longo prazo. O lucro recorde veio apesar disso, graças à gestão espetacular do risco de crédito que o banco tem empenhado. Então, roxo 34 nessa cotação dos R$ 14,04, desvaloriza 1% nos últimos 12 meses. O PL é caro, 33 vezes, mostrando realmente que está estratosférico. Mas o roxo 34, ou seja, o Nubank, ele é um banco que investe muito na sua operação e, por consequência, o mercado acaba precificando para o futuro. Esse exemplo mesmo que eu trouxe a respeito da principalidade é uma prova disso. PVP altíssimo, 700% acima do valor patrimonial e não distribui dividendos. Também não tem condição de um banco como esse distribuir dividendos, uma vez que ele reinveste nos próprios clientes. E essa matéria agora é para aqueles que estão pensando, a bolsa está na máxima histórica, então é hora de vender. Bom, o Bank of America diz que é hora de comprar 17 ações, porque elas podem valorizar até 60% na nossa bolsa de valores. E realmente, investidor, o clima é de euforia, ou seja, o Ibovespa bateu 158 mil pontos. Quando isso acontece, o efeito manada é claro, muita gente começa a gritar que a bolsa está cara e não tem mais oportunidade e está na hora de vender. É aquele medo de ser o último a chegar na festa. Pois bem, é aí que a avaliação do Bank of America, o BofA, um dos maiores bancos gringos do mundo, soltou um relatório na última semana dizendo, calma aí, tem 17 empresas que estão descontadas nesse momento. Então, garimpando, achar esse deságio, ou seja, um desconto para essas 17 empresas. A relação aqui, utilizada pelo Bank of America, foi o valuation histórico delas. Mas só para entender, valuation é o processo de avaliar quanto uma empresa vale de acordo com o histórico dela
e diversos outros fatores que são calculados para chegar nesse valuation. O BOFA está dizendo que, historicamente, olhando para o preço justo dessas ações no passado, elas valiam mais do que o preço que estão cobrando delas hoje na Bolsa de Valores. E o mais importante é que elas não são lixo barato. Ou seja, o critério do Bank of America aqui foi claro, todas as conseguem gerar fluxo de caixa livre positivo, mesmo com a nossa taxa Selic lá na estratosfera, nos 15%. E aqui está a lista das 17 empresas que, de acordo com o Bank of America, estão com grande desconto na nossa Bolsa de Valores. A mais descontada nesse momento é a Log Commercial, com Log G3, desconto de 61%. Mas espera aí que também tem a Maxion, com 59% de desconto, com MYPK3. Há pouco tempo atrás, ela chegou a ser febre na Bolsa de Valores entre as microcaps. Afinal de contas, ela tem um valor de mercado de apenas R$1,5 bilhão. Nessa cotação dos R$10,22, observem só, está desvalorizando 10% nos últimos 12 meses. PL barato, 7,86, e o PVP de graça, 62% abaixo do valor patrimonial, mostra realmente que a empresa está muito descontada, apesar de estar pagando poucos dividendos, apenas 4,89%. Seria essa uma oportunidade? Bem, deixe nos comentários abaixo a sua opinião e até mesmo se você quer que eu traga um conteúdo dedicado sobre a empresa. Também tem a Armac, 51%, a empresa Vamos, com 50% de desconto, de acordo com o BOFA, Edux, com 44%, Anima Holding, desconto de 42%, a Ipera, com 40% de desconto, Multiplan Empreendimentos, ou seja, a Multi3, com 40% de desconto, a Tupi, com 35% de desconto, e olha aqui, a Redditor São Luís, também com RDOR3, com grande desconto de 34%. Mas também vamos ver a Movida, com 32% de desconto, a Cogna Educação, com COGN3, desconto de 30%, a própria Vibra Energia está nessa lista aqui, com desconto de 18% com as ações VBBR3, além da Açaí, com 18%, CPFL Energia, quem diria, desconto de 11%, e também a Equatorial, com EQTL3, desconto de 9%, e a Auri Energia, que é uma empresa que inclusive o Barça investe nela também, com a Auri 3, desconto de 7%. A Auri Energia, com a Auri 3, nessa cotação dos R$11,17, valoriza 12,56% nos últimos 12 meses, ou seja, uma bela valorização, mas o PL é negativo. E por que eu trouxe essa empresa? É apenas porque o Barça investe nela, mas para prestar atenção no seguinte, o PL, novamente, é o preço dividido pelo lucro, ou você pode entender como o valor de mercado dividido pelos lucros somados dos últimos 12 meses. Então, o valor de mercado não tem como ser negativo. Então, o único jeito desse múltiplo aqui ser negativo é porque o lucro, na verdade, não é lucro, ele é prejuízo, ou seja, o número negativo, mostrando que a empresa está no prejuízo. O PVP mostra que a empresa está 4% abaixo do valor patrimonial, e empresa que não é lucrativa também não paga dividendos, aqui só 0,51%. Bem, já que estamos falando de prejuízo, vamos falar aqui da Raízen, com o Raiz 4, que aumentou o seu prejuízo, não foi pouco não, 1.460% pior, porque agora o prejuízo somou 2,31 bilhões de reais. Lembrando que a Raízen é a gigante do açúcar e etanol, ela soltou seus números do segundo trimestre da safra 2025-2026, o que equivale ao nosso terceiro trimestre do ano de 2025, e os números realmente são de arrepiar. Esse prejuízo de 2,31 bilhões de reais, para você ter uma ideia, no ano passado o prejuízo no mesmo período foi de 158 milhões, ou seja, essa diferença de 1.460% pior. Ela saiu da casa de milhões para bilhões de reais em prejuízo. Mas calma, de onde veio esse rombo gigantesco? A empresa deu duas explicações principais e eu vou trazer aqui para nossa comunidade. A primeira delas é que o evento não recorrente, ou seja, um evento único, não vai se repetir, realmente aconteceu na companhia e teve um efeito não caixa, que significa dizer que o dinheiro não saiu agora do caixa da empresa, mas ela provisionou. E a Raízen teve que dar essa baixa, justamente a provisão, para fazer um ajuste contábil de 1 bilhão de reais em ativos que ela está hibernando ou até mesmo vendendo. Traduzindo, a empresa está simplificando o portfólio dela, vendendo coisas velhas ou ineficientes, e teve que admitir no balanço que esses ativos valiam 1 bilhão de reais a menos do que ela achava que valia. Isso é ruim, mas é um ajuste contábil, não uma queima de caixa operacional. O verdadeiro vilão do balanço, na minha visão, tem esse nome, despesa financeira. Lembrando que a despesa financeira é um jargão para os juros que a empresa paga sobre suas dívidas. E com a nossa taxa Selic elevada, bem, aí você já sabe, o resultado é brutal mesmo. Mas então, por que ela veio tão alta? Na minha visão, é mais preocupante do balanço é justamente a dívida líquida da Raízen. Em um ano, a dívida pulou de 35,9 bilhões de reais para 53,4 bilhões. E quando se deve 53 bilhões de reais a uma taxa Selic de 15% ao ano, vira um monstro que come qualquer chance de lucro. E para piorar, a operação não ajudou. A receita líquida, ou seja,
seja, o total de vendas caiu 17%, ou seja, situação complicadíssima aqui para a Raízen. Não é à toa que o mercado está penalizando as ações Raiz 4, caindo 64% nos últimos 12 meses, chegando a uma cotação abaixo de R$ 1,87 no momento que eu estou gravando o vídeo. PL negativo, claro, está no prejuízo, e PVP mostrando que a empresa está 45% abaixo do valor patrimonial, ela não paga dividendos por conta disso. E aqui a gente tem uma definição de novela mexicana, mas essa na Bolsa de Valores. A Oi foi das nuvens até o chão, e agora voltou do chão? Bem, a imortal Oi, podemos falar assim, teve a sua falência cancelada. As ações dispararam 11%, e aí muita gente já começou a perguntar, será que é a hora de comprar a Oi e ela vai voltar às boas como era antigamente? Para isso, eu vou recapitular uma pequena história aqui. Essa montanha-russa, ou seja, a Oi, que já foi uma das maiores empresas de telecomunicação do país, vive há anos uma recuperação judicial. E para entender a recuperação judicial, é como se fosse a UTI das empresas. É quando a companhia está tão endividada que ela pede ajuda à justiça para conseguir um fôlego, suspender as dívidas e tentar negociar um plano para não falir. Pois é assim que dias atrás a Justiça do Rio de Janeiro bateu o martelo e disse: chega, esse plano não funciona, acabou, e decretou a falência da Oi. Quando isso acontece, é o fim do jogo, a empresa é simplesmente liquidada, quando seus bens são vendidos para pagar o mínimo possível aos credores, e a ação da Oi é retirada da Bolsa de Valores, ou seja, deixou de ser negociada e virou pó. Só que a novela aqui, ela teve essa reviravolta, o plot twist. Na última sexta-feira, dia 14, uma decisão judicial, em segunda instância, suspendeu a ordem de falência, e quem pediu essa reversão? Os próprios credores. Bancos como o Itaú e o Bradesco também, que têm bilhões a receber. Eles foram à justiça e pediram que a Oi voltasse ao status anterior. Com isso, a falência foi desfeita e a empresa voltou para a UTI, ou seja, a recuperação judicial. E o mais importante é que a B3, a nossa bolsa de valores, foi obrigada a reabrir a negociação das ações Oi BR3 no mesmo dia. Ainda assim, é um fato, Oi BR3, essa cotação dos 20 centavos, está em queda de 80% nos últimos 12 meses. Nem precisa dizer que o PL é negativo, PVP não vale nada porque as dívidas da empresa superam muito o valor patrimonial dela e ela não paga dividendos. Mas já deixando os comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.